logo no início, André. Cédula ou moeda? Resposta rápida. Moeda. Vamos lá. Quem é você, André? Conta pra gente um pouco de você. Sou André Augusto de Souza, brasileiro, casado, natural de Mogi Guaçu, São Paulo, né? Tenho 47 anos e sou comerciante no ramo de numismática. E como que surgiu a ideia do Caravelas Coleções? De trabalhar com antiguidade? Como que foi essa ideia, esse princípio? Então, eu iniciei colecionando cartão telefônico. Então, eu fui no orelhão uma certa época, né? Tinha mudado de ficha para cartão. Aí eu cheguei no orelhão, achei 2 cartões em cima do orelhão. Aí achei interessante os cartões, falei, bom, se ele vai encaixado aqui, então todos eles vai ser padrão, né? Só que assim, nunca tinha colecionado nada, assim, né? Eu juntava umas moedas, mas nunca tinha nenhuma coleção. Aí com o tempo, falei, bom, vou guardar esses cartões. Aí eu guardei, aí eu fui num comércio que tinha do lado da minha casa. Aí o meu vizinho comentou que estava colecionando os cartões e que se eu tinha alguma coisa para trocar. Ele tinha interesse em aumentar a coleção, então queria trocar. Aí a gente iniciou lá umas trocas de cartão e tal, e eu comecei a colecionar os cartões. Bem amador assim, mas comecei a colecionar. E na época eu tinha um comércio junto com um tio meu, aí eu acabei vendendo a minha parte para esse meu tio e comecei a dedicar o colecionismo de cartão. Aí eu comecei a mais comprar e vender. Aí eu passei de ser colecionador, passei a ser um comerciante, vamos dizer, na época, né? Aí eu comecei, só que eu comecei um pouco tarde também, assim, comecei em 99, 98, 99. E aí eu comecei com os cartões. Aí eu tive a ideia de montar um local para mim trabalhar com os cartões. Então eu fiz tipo uma banca de jornal mesmo, e com muito custo consegui colocar no ponto que é na Avenida Bandeirantes, onde eu estou até hoje. Isso faz 22 anos. Então eu coloquei lá, né, consegui uma autorização, coloquei lá e comecei a trabalhar com cartão. Aí o pessoal vinha lá na loja, você não tem moeda, você não tem cédula, você não tem vinil, você não tem outras antiguidades. Aí cada um tinha uma história para contar de antiguidade. Teve uma época que o material assim, de antiguidade estava bem alta mesmo. Aí eu comecei a trabalhar com antiguidade, com moeda, com cédula, com vinil, com videogame, com latinha de refrigerante, de cerveja. E tudo que era colecionável eu tinha lá um pouco. Teve uma época que, nossa, era um museu, tinha muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tudo que você imaginava tinha, aí álbum de figurinha. E foi aí que aconteceu então o primeiro contato com a numismática. Na verdade, o primeiro contato mesmo foi na época que eu mexia com cartão. No início, já começou a aparecer pessoas oferecendo moedas, sabe? E aí eu achava interessante, então eu já tinha alguma coisa de moeda também, mas bem pouco. E o meu avô também guardava muitas moedas assim, né? Não tinha nada de valor, mas ele guardava. E aí quando eu comecei a mexer nesse ramo, meu tio também falou: "Nossa, tem as moedas, né, que era o sogro dele, que era o meu avô. E eu queria organizar, né, arrumar as moedas e tal". Aí eu falei para ele: "Eu vou ver se eu consigo". Naquela época a dificuldade era muito grande para conseguir o material assim para guardar, porque existia só um tipo de folha, o álbum era só um tipo, né? Hoje tem uma variedade de material numismático para você organizar a coleção, para você montar, né? Então você tem coin holder, tem folhas, tem diversos. Naquela época só tinha um tipo de folha. Era uma folha com 20 divisões e era aquilo ali que guardava. Aí eu comecei a mexer com as moedas do meu avô também, junto com o meu tio, e acabou até despertando também. Mas assim, acabou ficando um pouco frio nessa época, porque eu focava mais assim, tudo que aparecia de coleção eu comprava.
Então, nossa, eu estava até meio acumulador de tanta coisa que eu comprava. Lógico, não guardava nada, não colecionava nada assim, mas eu vendia tudo que aparecia. Então eu comprava e vendia. Só que como não vende na mesma proporção que aparece para comprar, então acabava, o espaço acabou ficando pequeno e eu acabei acumulando muita coisa nesse período. E como que foi essa transição de optar por vender apenas cédulas e moedas? Então, eu tinha um site que não era assim muito funcional, né? Que era o que tinha na época. Então a gente tinha um site e não era muito funcional. A gente assim teve mais essa iniciativa quando a gente começou a participar de alguns eventos em São Paulo e tinha muita gente com muita ferramenta para trabalhar no segmento de um site bem montado, né? Bem estruturado. Aí foi quando a gente resolveu comprar um site e montar mesmo em cima de uma boa plataforma, né? Porque assim ia ser bacana para gente, uma plataforma que atendesse, né, um público navegando, comprando, né, e trafegando no site nosso. Então aí a gente comprou uma plataforma e aí a gente ficou só com a moeda e cédula mesmo. A gente ainda tinha um restante de algumas coisas antigas, mas no site a gente optou de colocar só moeda e cédula. E aí, como começou a dar certo, a gente manteve só moeda e cédula mesmo. E você, André, com essa bagagem grande que você tem, trabalhando já há bastante tempo nesse mercado, você comentou que nos eventos vocês voltavam cheios de ideias. Você pode dizer, então, que a numismática inspira? Sim, muito. É muito inspirador até hoje. Então, né, quando a gente vai em algum evento, né, ou em São Paulo, já aconteceu de eu levar o Lucas, né, levar o Vitor, levar a Beatriz nos eventos, né, ou até mesmo em São Paulo, sim, até num dia comum mesmo, para ver, né, como que funciona o mercado lá, como que o pessoal negocia, como que eles interagem entre eles, como que é os leilões, né? Então a gente acabou indo, eu acabo às vezes até levando, já levei eles algumas vezes, e toda vez que vai, até eu com uma certa experiência, assim, já tenho ido várias vezes, eu acabo ficando assim, sempre eu volto com alguma inspiração, alguma ideia nova, né? Falo, nossa, assim, dá para fazer assado e tal, assim ficou legal, né? Eu vi isso, eu vi aquilo, novidades, né? O pessoal trouxe material novo, então tudo isso é de grande inspiração para a gente que trabalha no ramo. E dentro desses eventos, essas visitas, teve uma passagem em específico que você se lembra bastante, que houve algo muito importante? Ah, sempre tem. Eu não vou me recordar agora de um bem específico assim que chamou muita atenção assim, né? As primeiras vezes que eu fui foi na onde me chamou muita atenção, né? Então, as primeiras vezes eu fiquei bem entusiasmado assim mesmo, né? Até foi um comerciante também que me levou, ele era amigo meu, a gente sempre fazia negócio, né? Bastante gente conhece ele no ramo, que é o Queiroz. Então ele me incentivou muito na época a ir nos eventos. Porque como ficava mais aqui, então eu também, assim, no começo eu falava, em São Paulo, né, era mais complicado também e tal. Eu acabava, às vezes, não se interessando muito por ir. Aí ele falou, não, vamos lá, né? E ele era comerciante também, então eu sempre comprava o material dele, como compro até hoje. E aí ele falava, não, vamos lá para você conhecer também, para você saber como que funciona, para você poder fazer contato lá com outras pessoas. Eu acabei indo umas primeiras vezes e gostei. Quando eu fui as primeiras vezes, confesso que eu foi na onde me chamou muito a atenção, assim, né? E fiquei muito entusiasmado com o ramo, né? Olhando assim, né? Que as pessoas que realmente trabalham naquele ramo, vivem daquilo. Então, fiquei bem assim, confesso que fiquei bem impressionado na época.